Para a base da nossa oração, eu vou ler o que está escrito em Isaías 55:9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eu desejo a todos um feliz sábado e eu estou feliz por estar aqui. Essa semana foi uma semana boa para mim, eu posso dizer. E boa porque eu acredito que toda vez que a gente passa um tempo maior estudando para se preparar para um dia de uma pregação, nós acabamos sendo beneficiados com isso. E por isso eu digo que foi uma semana muito boa, eu pude aprender muito e espero aqui poder ser um instrumento nas mãos de Deus para poder também transmitir um pouco do que eu aprendi essa semana e que isso possa ajudar a cada um de acordo com a necessidade. Dos meus 12 aos 21 anos, mais ou menos, eu casei com 21, então dos meus 12 aos 21 anos, eu morei num prédio junto com a minha família, claro, e esse prédio, esse condomínio, ele tinha um nome. Esse nome era Conde de Monte Cristo. Alguém já ouviu falar de Conde de Monte Cristo? Sim. Ele é um personagem fictício e eu não conhecia nada a respeito dele. Eu morava no prédio por muitos anos e nunca tinha ouvido falar, era só o nome do prédio que eu morava. Até que chegou um momento eles lançaram um filme que eu vim assistir sem conhecer, eu até assisti pensando, olha, o mesmo nome do filme tem o nome do prédio que eu moro. Primeiro tem um livro. E aí depois que eu vim a saber que muitos anos antes do filme, que o filme ele foi lançado quando eu devia ter, sei lá, 15, 16 anos, não sei. Mas o livro é muito antigo, esse livro. E esse livro ele atraiu muita gente. O escritor ele fez um trabalho que atingiu muitas pessoas. Se alguém aqui não conhece, o livro fala de um homem normal, um homem onde ele sofreu uma injustiça pelo seu melhor amigo por questão de inveja. E ele acabou sendo condenado a uma prisão muito dura e sofreu muito com isso, mas a história conta que depois ele conseguiu escapar, ficou muito rico e ele se vingou de todo mundo que prejudicou ele e viveu com a mulher que ele gostava muito. E o por que que eu estou falando sobre isso? Na verdade, eu não estou aqui para falar sobre um filme, sobre uma história que não é real. Mas essa história, ela vai me ajudar a reconhecer algumas características que a maioria de nós temos e por conta dessa característica faz com que nós apreciemos uma história como aquela. É inegável o sucesso que essa história fez. E o escritor, ele conseguiu atingir todo mundo porque ele conseguiu colocar nessa história, eu acho que quase todos os sentimentos que você pode ter. Você tem o sentimento de inveja, de ódio, você tem aventura, você tem drama, você tem alegria, vingança, justiça. Os sentimentos não sente. Não, tem muitos sentimentos. Mas quando está passando não sente. Sim. Então, ele conseguiu colocar todos esses sentimentos e fazem, mas o tema principal, o tema central dessa história especificamente, está voltada para a injustiça e para a vingança. Esse é o tema central. E o nosso caráter, ele é um caráter que
tem uma habilidade assim de julgar, uma habilidade de cada um tem um senso de justiça, e quando esse senso de justiça ele é ferido, nós temos a sensação e o desejo de retribuir. Nós temos a necessidade, eu podia dizer, que é a necessidade de ter que retribuir aquela injustiça. Então, quando algo que nós julgamos que é injusto acontece, o nosso sangue ele esquenta e o nosso primeiro pensamento é dar o troco. Então, como um exemplo, se uma mãe ver um menino batendo no filho, o sangue dela vai esquentar, não? E possivelmente ela iria lá e bateria no menino. Talvez em algum momento você recebe uma fechada no trânsito e a nossa primeira reação talvez é correr lá e dar o troco, fechar essa pessoa. A sensação que acontece é que quando nós cometemos o delito, quando estamos devolvendo, é justificada, porque ele cometeu aquilo primeiro. Então, como nós temos essa sensação de que ao devolver tá certo, nós não sentimos muito o peso do erro. Mas em algum momento em nossa vida, talvez a gente fechou alguém intencionalmente no trânsito. E nós não sentimos que devemos ser julgados como nós julgamos da outra vez. Talvez a fechada que nós recebemos antes também foi intencional, mas nós ficamos irados e fomos lá para devolver. Somos ótimos para julgar tudo aquilo que acontece ao nosso redor, mas somos cegos para os nossos próprios erros. E muitas vezes estamos repetindo os mesmos erros a qual nós estamos julgando. Isso vem desde pequeno, quando a mãe chega para o filho, são 2 irmãos, e pergunta, por que você bateu nele? Aí o outro fala, não, porque ele me irritou. Então, tá tudo certo, não? E aí, por causa desse senso de justiça, histórias como essa faz muito sentido. E passamos a gostar muito porque quando vemos numa história como essa, o nosso desejo de vingança, o nosso desejo de justiça, ele é acariciado com histórias como essa. Mas hoje eu queria fazer um paralelo com uma história real. Até então falávamos de algo que foi escrito por alguém, mas agora eu quero falar de uma história real que eu vejo muita semelhança com essa história do Conde de Monte Cristo. Eu gostaria de levar vocês a refletirem na história de José. Ele foi traído pelos irmãos por causa da inveja. Ele foi vendido como escravo. Foi injustiçado, foi preso, ficou rico, poderoso e se vingou de todo mundo. Não, né? Na verdade, essa é a parte que eu achei diferente. Na verdade, ele não se vingou. Pelo contrário, ele demonstrou, acho que mais amor do que antes, quando eles estavam juntos. Ele pagou o mal com o bem. Sabe aquele ciclo, aquela ação e reação que todos nós conhecemos, não? Eu faço isso porque me fizeram aquilo. Acho que quem é pai de menino sabe como que funciona. Eles começam como? Conversando tranquilamente, daqui a pouco estão se matando. Quem é pai de menino sabe bem. Quem é casado também conhece bem. Começa talvez por uma pasta de dente que foi apertada pelo meio, né? E daqui a pouco está numa guerra sem fim e ninguém sabe dizer como é que começou. Qual foi o problema? José, ele fez diferente. José, ele quebrou o ciclo.
Ele escolheu o perdão. Ele escolheu desfrutar com a família, unida novamente. Quando eu paro para pensar na atitude de José, eu penso que é impossível. Se eu me coloco no lugar dele, na situação que ele viveu, eu tenho certeza, é mais impossível ainda. Esse José que nós vemos no Egito, poderoso, rico, também humilde, paciente, não é o mesmo José daquele que recebeu aquela túnica colorida. Vamos pensar um pouco em José quando ele era adolescente. Ele era super mimado. Era o preferido do papai. Então ele recebeu uma túnica com várias cores. Uma coisa interessante a notar da túnica dele é que por ter várias cores, e naquela época, para você ter cores num tecido, eram utilizados certas plantas, certos materiais que não era tão fácil de se encontrar naquele lugar. Então, algumas cores eram quase raras. Então, por ter uma veste colorida, essa veste tinha que ser muito cara. Então, essa veste que José recebeu era algo que tinha muito valor. E ao receber, José ficou muito contente, já passou a exibir a veste nova. E na situação que ele se encontrava com os irmãos não ficaram muito contentes com isso. Sendo mimado daquele jeito, eu imagino que José era muito orgulhoso também. Como toda criança mimada, ele se acha, ele tem orgulho de si mesmo. E eu acredito que José, naquele tempo, ele não seria capaz de forma nenhuma de perdoar. Ele não tinha um caráter de perdão. Eu gostaria de ler um trecho aqui do livro Patriarcas e Profetas, que conta com detalhes a situação de José. Eu poderia dizer, mas eu acho que eu vou faltar com alguns detalhes. Então, eu vou ler diretamente. Quando José estava a caminho do Egito, chorou amargamente a lembrança daquele pai amoroso em sua solidão e aflição. Novamente, a cena em Dotã veio diante de si. Viu seus irmãos irados e sentiu os olhares furiosos que lhe dirigiam. Com o coração a tremer, olhou para o futuro. Que mudança na situação! De um filho ternamente acalentado para o escravo desprezado e desamparado. Só, sem amigos, qual seria a sua sorte na terra estranha a qual ele iria? Por algum tempo José entregou-se à dor e pesar incontidos. Mas na providência de Deus, mesmo essa experiência seria uma bênção para ele. Aprendeu em poucas horas o que de outra maneira anos não lhe poderiam ter ensinado. Seu pai, forte e terno como havia sido seu amor, fizera-lhe mal com sua parcialidade e indulgência. Esta preferência imprudente havia encolerizado seus irmãos e os incitara à ação cruel que os separara de seu lar. Os efeitos dessa preferência eram também manifestos em seu caráter. Defeitos haviam sido acariciados, que agora deveriam ser corrigidos. Ele se estava tornando cheio de si e exigente, acostumado à ternura dos cuidados de seu pai. Viu que não se achava preparado para competir com as dificuldades que diante dele estavam, na vida amarga e desconsiderada de estrangeiro e escravo. Então, seus pensamentos volveram para Deus de seu pai. Na meninice fora ensinado a amá-lo e temê-lo. Muitas vezes, na tenda do pai, ouvira a história da visão de Jacó que tivera quando se retirava de seu lar como exilado e fugitivo. Contaram-lhe a respeito das promessas do Senhor a Jacó e como tinham elas se cumprido.
como, na hora de necessidade, os anjos de Deus tinham vindo para instruí-lo, consolá-lo e protegê-lo, e aprender acerca do amor de Deus provendo o Redentor aos homens. Todas essas lições preciosas vinham agora vividamente na mente dele. José acreditava que o Deus de seus pais seria o seu Deus. E aí vem a parte que é a mudança que aconteceu. Ali mesmo se entregou então completamente ao Senhor e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra de exílio. Sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como convinha um súdito do reino do céu. Serviria ao Senhor com inteireza de coração, enfrentaria as provações de sua sorte com coragem, com fidelidade cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformara-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Aos olhos humanos, as atitudes de José seriam impossíveis, improváveis. Mas quando o ser humano ele é unido ao Deus do impossível, não tem barreiras, não tem dificuldade, não tem uma montanha que não possa ser transponível. Eu já vi casos de pessoas que estão afundadas no vício das drogas serem transformados. Talvez para mim eu diria, aquela pessoa é impossível, ela está perdida. Mas aconteceu, elas foram transformadas. Tem casos de assassinos que foram transformados. Agora vem um ponto difícil para nós. Eu já vi casos de pais de um jovem assassinado perdoar o assassino. E então? Casos de maridos violentos se tornando amáveis. Porque Deus é poderoso e tudo pode. Não tem nada impossível. A situação de José era horrível. Mas essa situação horrível foi a escola que transformou a vida de José, que ensinou José a ser a pessoa que Deus queria que ele fosse. Mas tem um ponto que é importante lembrarmos. A decisão de José foi naquele momento. Mas não foi naquele momento que o sofrimento dele acabou. Ali foi só a decisão. O aprendizado foi durante uma vida toda. Ele sofreu muito ainda. Ele precisava ter o caráter modificado. Ele precisava aprender muitas lições. E não foi uma vez só que ele foi provado. Levaram muitos anos e ele foi provado em muitas situações. Ele foi testado duramente em muitas situações. As dificuldades que nós estamos hoje são uma bênção. Elas nos deixam fortes. Elas nos ensinam a superar a cada obstáculo. Se essa dificuldade não passou, é porque a gente não aprendeu a lição ainda. Eu tenho certeza que quando você aprender a lição que Deus quer te ensinar na sua dificuldade, ela vai passar. Se não passou, é porque a gente não aprendeu ainda. É normal, algumas pessoas demoram mais do que outras para aprender uma lição. Talvez elas vão sofrer um pouco mais de tempo. Deus, Ele quer moldar o nosso caráter à perfeição. Você só vai para o céu se for perfeito. Deus está aí para te ajudar. Ele quer moldar o seu caráter à perfeição.
Quando aprendermos a lição e passarmos por essa dificuldade, outra vai vir. Em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu não sei a situação que você passa agora, mas a sua vida também é como a vida de José. A sua vida também necessita do cuidado de Deus, como José necessitou. Talvez é a perda de um ente querido que está o seu sofrimento. Talvez a perda de um emprego. Talvez os negócios não estão indo bem. Talvez o seu casamento está muito longe dos felizes para sempre. Ou o relacionamento com seus filhos está um pouco complicado. Não importa a sua situação. Deus é um Deus de amor. Ele tem um plano especial para cada um de nós. Assim como José não podia imaginar o seu futuro, ele não podia imaginar o que aconteceria com ele nos anos para frente. A gente também não sabe. Nós vamos ter paciência para esperar o propósito de Deus ser cumprido na nossa vida? Vamos esperar? A única coisa que nos cabe fazer é como José. Eu vou repetir aquele finalzinho do texto. Ali mesmo se entregou, então, completamente ao Senhor, e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele na terra de exílio. A sua alma fremiu ante a elevada resolução de mostrar-se fiel a Deus. Então, ali naquele momento, ele decidiu: eu vou ser fiel a Deus. Então ele decidiu que ele iria agir em todas as circunstâncias como convinha um súdito do reino do céu. Quando? Só quando a situação fosse favorável? Não. Ele tomou uma decisão. Ele iria agir como um súdito do reino do céu em qualquer situação. Serviria ao Senhor com inteireza de coração. Enfrentaria as provações de sua sorte. Com coragem e com fidelidade cumpriria todo o dever. José, ele decidiu se entregar a Deus. Ele decidiu fazer o seu melhor em tudo que ele fazia. Mas o que eu acho que é mais importante, José, ele esperou com paciência por aquilo que Deus enviasse. E quando eu estudava para poder me preparar para hoje, essa mensagem mexeu comigo. Porque quantas vezes a gente quer a resposta de Deus para nosso problema hoje? Mas se a resposta viesse hoje, Deus já havia falado para José, através de sonho, que os irmãos dele iriam se prostrar perante ele. Mas ele não sabia quando isso seria. Ele podia ficar ansioso. E aí, quando é que isso vai acontecer? Mas ele esperou. Imagina quando José foi levado ao Egito. Como que meus irmãos vão se prostrar perante mim se eu estou sendo preso e vou ser escravo? Então, assim como José, o meu desejo para todos nós é que tomemos a decisão. Não importa a circunstância que estamos passando. Acredita, é para o nosso bem. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então confia, se entrega. E Ele vai fazer a parte dele. Só em Jesus.